Como triplicar o seu salário como desenvolvedor trabalhando para a gringa e receber 3 vezes mais do que você recebe hoje. Hoje um desenvolvedor que trabalha no Brasil ganha em média ali de 3 a 5 mil reais, dependendo do seu nível, né? Mas você pode facilmente ganhar 15 mil reais trabalhando para fora. E muitas das vezes a única diferença é que você só precisa saber se comunicar em inglês. Você já tem todas as habilidades, todas as necessidades, as stacks que o mercado lá fora precisa, só que você só não sabe se comunicar em inglês. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que você faz isso, como que você faz para triplicar o seu salário, né? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho para a gringa, então eu já posso falar sobre esse assunto porque eu já estou trabalhando para uma empresa na gringa, né? Se vocês tiverem dúvida, é só acessar meu LinkedIn, tá aí na descrição, né? Podem acessar meu perfil também no Instagram e agradecer aos 13 mil seguidores no Insta que a gente bateu hoje. Exatamente nesse dia a gente bateu 13 mil seguidores, era a nossa meta. Então, muito obrigado aí você me seguiu lá no Instagram. E já vou pedir para vocês aproveitarem e se inscreverem aqui no YouTube também para a gente bater a nossa meta. Então é isso, vamos começar o vídeo. Como que você faz para triplicar o seu salário como deve trabalhando para a gringa? Eu separei, como sempre, né, aquele nosso modelinho em três tópicos aqui, nesse vídeo em específico. Vamos falar sobre a realidade do mercado, onde que o inglês ele entra aqui, né? E como encontrar essas vagas. Então, assim, vamos falar sobre a realidade do mercado. A gente sabe que hoje o mercado ele está crescendo muito por conta das IAs. Então a gente está vendo muitas empresas demitindo desenvolvedores e muitas empresas contratando mais desenvolvedores ainda. Por quê? A IA ela está crescendo muito. Só que esse não é necessariamente o problema, sabe, do mercado atual. Eu sei que muitas pessoas comentam que o mercado ele vai se perder, a gente vai perder nossas vagas por conta da IA, por conta de muitas coisas que estão sendo construídas com a IA. Só que eu acredito que não. Eu acredito que se você souber usar ela a seu favor, você vai conseguir crescer e muito na sua carreira. Então, assim, na minha opinião, se você tem medo de aplicar para as vagas internacionais, aplicar até mesmo para vagas nacionais por conta da IA, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando toda a sua experiência na mesa por conta de uma ferramenta, de uma tecnologia que está sendo criada, que foi criada para nos ajudar. E sim, muitos desenvolvedores estão perdendo as suas vagas, estão perdendo a sua carreira por conta da IA. Mas eu acredito que essas pessoas estão perdendo isso porque elas não souberam se adaptar. Elas não estão usando a IA da maneira correta, né? Não estão usando a favor. Estão querendo ficar no modo antigo e isso acaba afetando o mercado, porque querendo ou não, o mercado tem que evoluir. Então, assim, como que está a realidade do mercado hoje? A gente sabe que as empresas internacionais, elas pagam mais. Por quê? Porque as empresas internacionais, elas pagam em dólar, pagam em euro, diferente do Brasil. O Brasil, ele paga em real. E o real é uma moeda fraca comparada ao dólar, comparada ao euro. Então, né, a gente já consegue ter essa visão, que se a gente quiser receber mais, ou a gente tem que pegar um cargo muito alto aqui no Brasil, ou numa empresa muito grande, ou a gente simplesmente trabalha com uma empresa fora, que paga em dólar, paga em euro e paga em moedas fortes. E para vocês terem uma ideia, o inglês, ele abre portas. Se você souber o inglês, você consegue abrir muitas portas para sua carreira, você consegue abrir muitas portas para você, né, evoluir como profissional. Você consegue viajar para os outros países, você consegue trabalhar para empresas de outros países sem até mesmo sair da sua casa, assim, morando no Brasil, como eu faço. Hoje eu moro no Brasil, eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos e recebo em dólar. Então eu não tenho que ficar viajando para outro país, não tenho que ter essa dificuldade. Se eu quiser ir morar em outro país, eu posso, mas eu não vejo necessidade no momento atual. Eu tenho assim interesse em morar em outro país, como eu já fiz um vídeo aqui, só vocês acessarem aí no meu feed e procurarem aí, que é como que eu vou juntar 60 mil reais, 60 mil, alguma coisa assim, para ir morar no Canadá. Então, assim, a realidade do mercado é essa. A gente tem muita IA, as empresas que mais pagam são empresas internacionais, e o inglês, querendo ou não, ele é o que vai abrir portas. E aí a gente entra na primeira pergunta. Onde que o inglês ele entra? Beleza, o inglês ele abre porta, mas onde que ele entra? Na minha visão, você não precisa ser fluente, você não precisa ter o inglês perfeito para trabalhar para fora. Eu mesmo não sou fluente, eu não tenho o inglês
maravilhoso. Eu peco em muitas coisas, eu falho em muitas coisas no meu inglês, muitas das vezes em coisas básicas, questão de tempo verbal, em conectivos, mas isso é normal. Isso a gente não é nativo, a gente não tem que ter essa dor de cabeça de falar como nativo, até porque a gente já está se esforçando para se comunicar. Ah, mas o inglês é a língua mais falada do mundo, todo mundo tem que saber inglês. Beleza, eu sei inglês, eu consigo me comunicar, eu só não sou fluente. Então, assim, onde que o inglês vai entrar aqui? O inglês, principalmente, ele vai entrar em reuniões, né, que é o principal. Só que se você trabalha na área, você sabe que você não vai ficar falando toda hora com as pessoas, né? Você sabe que se você trabalha, você vai ter uma call ou outra ali que talvez pode ser a daily ou uma weekly, né? Muitas das vezes o pessoal na gringa, principalmente também empresa, a gente faz weekly, a gente não faz daily. É uma call semanal, a gente faz uma call, resume tudo que a gente fez na semana passada e resume tudo que a gente vai fazer nessa semana. A ideia, o conceito, né? Então, assim, você saber se comunicar em reuniões, você conseguir entender documentações, você conseguir entender entrevistas, né? Participar de entrevistas, né? Conseguir se comunicar por via chat, que eu acho que vai ser a maior parte das vezes que você vai falar inglês. Então, assim, fora reunião e documentação, o seu inglês já é o suficiente. Se você consegue entender as pessoas numa call, se você consegue entender as pessoas numa conversa, e se você consegue ler as coisas sem preocupação, pode ter uma dificuldade ou outra ali, mas você tem tradutor, você tem o ChatGPT, você tem diversas ferramentas aí, a própria IA, para te ajudar, né, no entendimento dessas coisas. Eu acho que o inglês, você só tem que aprimorar ele um pouquinho mais e tem que tomar um pouco mais de cuidado quando você estiver falando em entrevistas, porque eu acho que esse é o processo mais complexo. A parte da entrevista é onde você tem que mostrar que você não é fluente, logicamente, mas você tem que mostrar que você tem um entendimento e que você consegue se comunicar em inglês. Então, assim, passou a entrevista, cara, relaxa, você não vai ter mais dor de cabeça, você vai ter mais aquela dor no estômago, sabe? Tipo, vou ter que falar inglês. E conforme o tempo vai passando, vocês vão percebendo que o inglês ele é muito mais tranquilo do que parece. Você errar um tempo verbal, você errar uma palavra ou outra, não é um problema, sabe? Você errar uma vez ou outra. O negócio é que você não pode errar o tempo inteiro, você tem que, logicamente, ir estudando e aperfeiçoando as suas habilidades. Então, assim, o inglês ele vai entrar nessa situação, em reuniões, documentação, entrevistas, né, em call, né, e na hora que você estiver conversando com a pessoa. Então, cara, beleza, entendi onde o inglês ele entra. Como que eu faço para encontrar essas vagas? E aí, beleza. Como que você faz para encontrar essas vagas? O exemplo que eu dou aqui, que foi como eu consegui, é o LinkedIn. Sem dúvida, o LinkedIn é a maior plataforma aí hoje de buscas de emprego, querendo ou não, onde as pessoas. É uma rede social praticamente. Então, assim, recrutadores, candidatos, todos estão ali no LinkedIn. E o LinkedIn, ele tem muita vaga internacional. Ele tem mais vaga internacional do que vaga nacional. Se você parar para ver, logicamente isso meio que faz sentido. Então, assim, é muito bom se você tiver o seu LinkedIn bem organizado. Por isso que eu coloquei aqui, ajuste o seu perfil. Por quê? Você vai usar o seu LinkedIn, você tem que ter em mente que o seu perfil ele tem que estar focado para vagas na gringa. Então você não pode ter descrição em português, você não pode ter nada em português. Cara, você vai reescrever seu LinkedIn para vagas internacionais. E como que você pode fazer isso? Você pode pegar exemplos de pessoas que já trabalham para a gringa. Então, cara, começa a fazer conexões que é o que eu coloco aqui, o network. Começa a fazer essas conexões, esse network com pessoas que trabalham em empresas que você tem interesse. Então, cara, eu vou dar um exemplo muito superficial aqui que eu até estava vendo esses dias. Digamos que eu quero trabalhar na Lego. Eu não sei se a Lego tem um time de desenvolvedores, mas eu quero trabalhar lá. O que eu vou fazer? Vou me conectar com pessoas que trabalham na Lego. E aí, beleza, eu encontrei um cara lá que ele é desenvolvedor da Lego. Pô, esse cara deve ser único, né? Então eu vou seguir ele e ver como que é o perfil dele. Você vê como que é a estrutura do perfil dele. Você vai ver que eles têm uma forma diferente de escrever, né, o sobre mim. Vocês vão perceber que eles têm uma forma diferente de escrever sobre a experiência. Muitas das vezes que eu percebi é que as pessoas aqui no Brasil quer colocar todas as experiências profissionais ali no LinkedIn. Não, o que você tem que fazer é colocar só as experiências mais tops. Então, se você começou como estagiário numa empresa e depois virou pleno nela, você não tem que colocar o seu processo desde estagiário até pleno. Não, você tem que colocar que você é pleno e acabou. Aí o pessoal fala, ah, mas o cara não foi estagiário. Não, você não tem essa necessidade de colocar o seu estágio, né, no seu processo ali. Você tem que só ajustar o seu perfil para ele ficar bom para quando você aplicar para vagas internacionais. E, cara, como eu mencionei, o LinkedIn ele tem muita, muita vaga internacional. Então, assim, existem algumas formas de vocês fazerem essas filtragens,
tanto na barra de busca ali de emprego, ou até mesmo na parte ali de mensagens, né? Na parte do feed. Então, só vocês pesquisarem aí, o próprio pessoal do LinkedIn já recomenda alguns tipos de filtragem e vocês conseguem encontrar posts das pessoas, né, postando vaga. Só que entra a questão, isso é um processo chato, é um processo lento. E aí a minha recomendação é que se na época que eu estava procurando emprego eu tivesse isso a meu favor, eu ficaria muito feliz, mas eu não tinha. A minha recomendação é que vocês usem a DevScout. A DevScout é nosso parceiro aqui, eu sempre comento sobre a DevScout, só que especificamente sobre esse assunto, eu gosto de mencionar a DevScout diretamente aqui no vídeo, né? A DevScout é uma plataforma onde você vai automatizar todo o processo de busca de emprego, né? Tanto nacional como internacional. Ah, mas como que funciona? Não entendi. Digamos que você vai entrar, né? Você está procurando emprego e você tem que fazer todo o processo manual dentro do LinkedIn. Você tem que buscar a vaga, você tem que se candidatar, você tem que esperar um retorno e por aí vai. É sempre um processo. Imagina você fazer isso mais de 80 vezes. É um processo lento e cansativo. Com a DevScout, você vai automatizar todo esse processo. Lá dentro da plataforma, vocês vão colocar todo o perfil de vocês, os seus currículos, as stacks que vocês querem se candidatar, as que vocês não querem se candidatar. E aí o robozinho da DevScout vai fazer essa busca e vai fazer esse envio automático para você. Ele vai mandar o seu currículo, vai mandar a sua candidatura diretamente no e-mail dos recrutadores. Não é entrar na Gup, não é nada disso, é mandar diretamente. Então, assim, a DevScout ela facilita muito esse processo. Então, eu recomendo que vocês usem a DevScout, não precisa pagar. Eles têm um plano free onde vocês vão mandar cinco mensagens ali por dia, 5 currículos por dia. Mas se vocês se interessarem, podem usar qualquer um dos planos, porque eu garanto que funciona, tá? E aí vocês podem usar o cupom DEVPAÇOCA para vocês terem ali seus 10% de desconto, para ficar até bacana ali o preço para vocês. Então, assim, essas são as dicas que eu consigo passar para vocês de como você faz para triplicar. Então, assim, você já percebeu que o mercado ele é voltado para o internacional. Então, você tem que focar no seu inglês. O inglês, ele não entra de forma complexa, como eu mencionei, ele entra de forma muito fácil e muito fluida, nada fluente. Você tem que colocar isso na sua cabeça que você não tem que ser um fluente. Você só tem que falar e conseguir entender de maneira orgânica. Você não tem que ser o nativo perfeito. E aí, cara, fora isso, é você enviar vagas, enviar currículos e ficar arriscando. Não adianta nada você ficar procurando dicas de como conseguir a vaga internacional, porque na verdade o que vai te ajudar a conseguir essa vaga internacional é você aplicar para vagas e se candidatar e tentar fazer as entrevistas. Se você não passar em uma, você faz outra. Se você não passar na outra, você faz outra até uma dar certo. Vocês têm que entender isso. Não existe um segredo mágico, não existe uma mágica em cima disso. É só você focar no inglês. E aí, se vocês tiverem dúvida em como aprender inglês focando no desenvolvimento, a minha dica é que vocês consumam conteúdos em inglês. Consuma muito conteúdo técnico, muito vídeo no YouTube em inglês, leia livros em inglês da nossa área, escreva códigos, documentação, conversa com a própria IA em inglês, porque isso vai te ajudar demais. Essa participação da comunidade, né, principalmente da comunidade de dev na gringa, te ajuda a desenvolver as suas habilidades e principalmente entender palavras-chave que aqui no Brasil, quando a gente usa, não parece ser complexo. Só que lá, quando a gente vai tentar usar elas, elas são completamente diferentes. Então, assim, usa o inglês, mas não de forma fluente. Estuda ele, aprimora ele, né? Foca principalmente o seu inglês para entrevistas, foca ele para sua área. E é isso, galera. Aprenda, tipo assim, aprender inglês pode ser uma das decisões com maior retorno financeiro na sua carreira de desenvolvedor. Essa é a verdade. Então, para você triplicar o seu salário como deve trabalhando para gringa, você tem que aprender inglês. Essa é a minha dica. Beleza? Valeu, Absolute Cinema esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Falou, galera. É nóis.